Olá, meus caros. Então, dando andamento à nossa playlist de design, nós veremos sobre critérios ergonômicos, né, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa em Informática e em Automação. É um instituto francês renomado de grande importância, onde tem aí os pesquisadores, dentre vários, né, mas temos aí o Christian Bastien e Dominique Scapin, e eles definem o seguinte: que a utilização de critérios ergonômicos permite desenvolver sistemas adaptados aos requisitos não funcionais e funcionais do software e às necessidades dos usuários, e contribui para a melhoria no diálogo de interação entre homem e a máquina. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Não poderei frisar bastante em cada critério, porque são 8 critérios e dentro de cada critério ainda tem os seus subcritérios. Então, para o vídeo não ficar extenso e cansativo, eu terei que falar bem rapidinho. Mas espero que seja também absorvido o conhecimento por vocês, né? Não vamos atropelar a linha de raciocínio, tá bem? Então vamos falar agora do primeiro critério. E o primeiro critério é o critério da condução, ou seja, a condução entre o usuário e a interface do nosso sistema. Tá? Vamos lá. Por condução entende-se o atributo que permitirá ao usuário estabelecer um diálogo harmonioso com a interface durante a execução das tarefas. Este critério se divide em 4 subcritérios, isso segundo o Saibes, em 2007. Vamos então ao subcritério da condução. O primeiro subcritério é a presteza, que ela deve proporcionar, o que é essa presteza? Deve proporcionar ao usuário altos níveis de usabilidade. Isso aí nós já vimos bem no início dessa playlist, tá? Mas o que isso quer dizer? Memorização, para que a fácil aprendizado, para que o usuário ele não se sinta meio que perdido. Então, quando você coloca um botão salvar sempre de uma mesma cor, independente da tela que ele esteja, ele vai procurar pela cor, pelo aquele formato do botão, né? Uma imagem, por exemplo, não precisa ser um botão, pode ser uma imagem que quando ele clica salva, ele vai sempre procurar. Um exemplo disso no Office tem-se aquele disquete, né? Sabe-se hoje que não se usa disquete, talvez até a juventude hoje nem saiba o que é um disquete, mas eles sabem que aquele botãozinho, aquela imagenzinha quadradinha lá, significa salvar. Então isso daí é uma especificação clara de presteza, tá? É um subcritério de condução. Vamos ao próximo subcritério. Feedback imediato. Então o usuário clica no botão salvar e ele já recebe uma mensagem, dados salvos com sucesso, cliente registrado, catálogo atualizado, ou então uma cor verde, uma pop-up. Então esse é o feedback imediato. O usuário ele sabe que o sistema está trabalhando, né? Não gera nenhuma incerteza quando ele vai tomar uma ação. Vamos agora então para o próximo subcritério. Então a legibilidade ela trata da percepção do usuário. Tá? Então deve-se ter considerações com o visual. Por exemplo, o tipo da letra. Você está desenvolvendo uma aplicação, vamos pegar um site para um restaurante, ou uma adega. Você tem que deixar o tipo da fonte apropriada para esse tipo de comércio de finalidade. Ou se você está desenvolvendo uma aplicação, um site para um estúdio fotográfico. Então, os níveis de cores, né, deve ser levado em consideração, o contraste, o fundo, o tamanho da fonte, o comprimento, a localização, a disposição e clareza das informações.
Tudo isso deve ser considerado. E isso entra onde? No critério da legibilidade. Então, quando você vai desenvolvendo uma aplicação, você pode pegar esses critérios e subcritérios e você vai lá, presteza. Então, você começa a desenvolver. Na presteza, a aplicação precisará. E você vai colocando de acordo com a necessidade do seu cliente. No feedback imediato, então você descreve. Na legibilidade, você descreve. Você pode fazer para cada tela, você pode fazer para a aplicação inteira. Isso vai de acordo com cada projeto, tá? Vamos ao próximo subcritério, que é o subcritério agrupamento. Então esse critério ele é relacionado a estabelecer termos semelhantes para visar a facilidade, né, até da memorização do usuário. Neste subcritério agrupamento, nós temos ainda o agrupamento por distinção de localização. Vocês percebam que eu mudei ali o nosso menuzinho, tá, gente? Acho que fica mais bem entendível, senão vai ficar tudo muito misturado. E um exemplo clássico desse agrupamento por distinção de localização, se vocês abrirem uma aplicação do Office, onde que fica o menu salvar? É óbvio, todo mundo vai para o canto esquerdo, canto superior esquerdo da aplicação. Isso daí é um subcritério agrupamento e dentro dele um agrupamento por distinção de localização. Já está memorizado, nós já sabemos que toda aplicação Office é assim, né? Uma vez aprendido desde a versão 2003, Office 2000, 2003, enfim, a gente tem essa clareza de que o menu arquivo fica no canto superior esquerdo, tá? E o outro, a outra divisão de agrupamento, do subcritério de agrupamento é o agrupamento e distinção por formato. Ainda na aplicação Office, na versão mais recente, a 2016, se não me falha a memória, da 2010 para cá já começou a ser assim, mas a 2013 e 2016 são bem parecidas. Então nós temos vários menus, né? E quando a gente clica, ele tem um agrupamento de ferramentas. Se você clica no menu inserir, vai ter várias ferramentas relacionadas ao menu inserir. Tá? Então isso daí é um agrupamento e distinção por formato. Um outro exemplo é a página do YouTube. Então você vai na página do YouTube e tem lá 3 ou 4 risquinhos, um quadradinho assim com os risquinhos no menu ao lado esquerdo, assim, no canto esquerdo superior. Você sabe que se você clicar ali, ele vai abrir uma outra telinha, um menuzinho completo ali com várias opções. Esse é o agrupamento de distinção por formato. Você olha o formato, no caso do YouTube, você vê aqueles risquinhos, você sabe que ali vai ter várias opções. No caso da suíte Office, ele não tem um formato. O formato seria o quê? Seria os textos. Página inicial, inserir, design. Então, quando você clica em cada aba dessa, né, você vai ter um agrupamento das ferramentas. Beleza, gente? Assim encerramos o subcritério agrupamento. E encerramos também o critério da condução, que é o critério que conduz o usuário a ter um diálogo facilitado com a aplicação, tá? Vamos agora ao próximo critério. O critério da carga de trabalho, ele, segundo o SAIBS, ele é baseado nas habilidades humanas relacionadas à percepção e memorização. Então são classificados como carga de trabalho porque eles implicam um peso cognitivo, que é adicionado ao usuário caso esses critérios não sejam considerados durante o projeto. Os subcritérios são brevidade, que inclui concisão em ações mínimas e densidade informal. Então, esse é o critério da carga de trabalho. Vamos entender um pouquinho melhor através dos seus subcritérios, né? Então, vamos ao primeiro subcritério, que é o brevidade. Como o próprio nome já diz, ele trata da brevidade. Então, ele consiste em facilitar o tempo de leitura e número de passos que o usuário deve realizar para uma determinada tarefa. Então, dentro da brevidade, nós temos subdivisões, tá? A primeira subdivisão é a da
concisão. Ela consiste em minimizar as atividades relacionadas à percepção e leitura durante as entradas e saídas do sistema. Então ali, se a gente pegar a SAIBS, ele cita o seguinte, uma categoria da brevidade ali, que é a concisão. Apresentar títulos de janelas, caixas de diálogo, rótulos e denominações curtas, um preenchimento automático de vírgula, pontos decimais e zeros nos campos, né, quando você vai tratar com números, com valores, né? Então, isso daí é uma categoria chamada concisão dentro do subcritério brevidade, que pertence ao critério da carga de trabalho. Então, isso reduz um monte o peso para o usuário. Imagina se você tem que digitar R$1.800. Uma coisa é você digitar 1800, pronto. Outra coisa é você digitar 1.800,00. Veja a diferença. Então aí é que entra a concisão. Tá? Ainda dentro da brevidade, nós temos as ações mínimas. E esse é muito utilizado pela gigante Google. Então, quando você... as ações mínimas é o seguinte, ela consiste em limitar o número de etapas ou passos na realização de uma tarefa. Com base em quê? Com base em sempre lembrar os dados que são mais utilizados pelo usuário. Tá? Ou com base na sua localização, que é o que o Google faz. Se o usuário pesquisa lá lanchonete e está habilitada a opção para ele utilizar a sua localização, ele vai te dar a mais próxima. Isso faz parte das ações mínimas, né? Que está dentro do subcritério brevidade. Tá certo, gente? Então vamos agora a um outro subcritério, que é o da densidade informacional. E ela trabalha da seguinte maneira, sempre tentando minimizar a quantidade de informações apresentadas ao usuário. Imaginem vocês um usuário iniciante num determinado sistema, ele está aprendendo ainda a usar a aplicação, e vamos pegar a aplicação do Excel, um exemplo clássico. Né? Quando você vai aprender Excel, não adianta você já querer ir direto nas funções, nas fórmulas. Por quê? Porque o usuário não está preparado para isso, é muita informação para ele. Então, quando se vai aprender o Excel, ensina-se apenas as casas, as posições das células, as posições das células, as disposições delas, formatação, que é o mais próximo do Word. Então, quem lá no Word já sabe mudar a cor da fonte, o tamanho da fonte, no Excel ele já vai se familiarizar com isso. Então, para o usuário iniciante, isso é ótimo, né? E com o tempo ele vai se aprimorando, beleza? Então, essa é bem simples, que é a da densidade informacional. Então, como o próprio nome já diz, não adianta você dar muita informação para quem não vai utilizá-la. Tá? E assim, a gente encerra a subcategoria densidade informacional, o subcritério densidade informacional, e encerramos também o critério da carga de trabalho. Vamos agora então para o critério do controle explícito. Este critério relaciona-se com as ações que são projetadas no diálogo entre o usuário e o sistema. Tá? E, como os anteriores, ele também tem os subcritérios. E o primeiro subcritério são as ações explícitas do usuário. Um exemplo mais próximo do que a gente vive hoje, quando você tem várias abas abertas de um mesmo navegador. Você vai fechar uma aba, então o sistema ele pergunta se você deseja fechar uma ou todas as abas, né? O que é isso daí? É uma solicitação de uma ação global. Às vezes o usuário quer fechar tudo, então já fecha tudo de uma vez, ao invés de ficar clicando em fechar uma a uma, tá? Um outro exemplo também é para evitar, né, dentro das ações explícitas,
evitar comandos de dupla repercussão. Por exemplo, salvar e fechar. Você clica em salvar, ele salva e fecha aquela tela. E se o usuário deseja permanecer nela? Então, isso é uma decisão que cabe ao usuário. Se ele quiser fechar, então depois ele toma essa partida. Né? A não ser, tá, gente? A não ser, vamos supor que o usuário já clicou em fechar. Então, seria interessante você fornecer a opção salvar. Aí, quando ele clicar em salvar, ele salva e fecha a aplicação. O inverso é interessante, né? Vocês percebam que são ações, em situações diferentes, são as mesmas ações. Só que numa determinada situação a gente deve evitar, em outra a gente deve implantar. Então, tem que se tomar cuidado com essas ações. Tudo isso tem que ser analisado. E isso daí está dentro do subcritério ações explícitas do usuário. Vamos ao próximo, que é o subcritério controle do usuário. E quando a gente fala do controle do usuário, pode se tratar até de erros. Vamos a um exemplo clássico aí, não desejado, né, pelo usuário, mas acontece. Quando você vai abrir um determinado site pelo Google Chrome, né, então ele diz lá que está demorando muito. Você deseja interromper, ou deseja aguardar que a ação seja finalizada. Então, olha só, o sistema percebe que o tempo de resposta está além do natural, do ideal, digamos assim, e ele fornece ao usuário a possibilidade do usuário interromper aquela ação. O usuário, com base numa estatística, eles criam esta opção. Então, isso daí, você está possibilitando ao usuário a opção de comandar a ação. E isso faz parte do quê? Do subcritério controle do usuário. Né? Quem que nunca aconteceu isso? Ou no próprio Windows, sistema operacional, só mais um exemplo rapidinho para a gente passar para o próximo critério. Próprio Windows, se você tem várias aplicações abertas, você vai lá no menu iniciar, desligar computador. Quando você clica em desligar, ele salta uma janela com todas as aplicações que estão abertas naquele momento e ele já vai encerrando. E quando tem uma aplicação como o Word aberto, que exige que você salve o trabalho, ele te dá a opção. Você deseja forçar o desligamento do computador ou você deseja cancelar? Então, se você clica em forçar, ele vai encerrar o Word. Né? Teoricamente, você perdeu o seu trabalho. A gente sabe que daí não, porque o Word, aí é uma outra ação. Uma ação que pertence ao Word, da aplicação Word. Eu estou falando do Windows. Então, se você clica em forçar, ele vai encerrar, ele vai forçar o encerramento e vai desligar o computador. Se você clica em cancelar, ele cancela ali o desligamento do equipamento. Ou seja, é uma própria proteção para o usuário, né? Será que ele está fazendo certo? Isso ajuda a refletir sobre decisões. Então, pessoal, assim encerra-se o subcritério controle do usuário, que pertence ao critério do controle explícito, né? O próprio nome já diz, explícito, tem que estar escancarado esse controle, né? O próximo critério é o da adaptabilidade. Esse, como o próprio nome já diz, é um tema até um pouquinho complicado de se trabalhar. Por quê? Porque como nós estudamos, não é o usuário que tem que se adaptar ao sistema. Pelo contrário, o sistema deve adaptar-se ao usuário. E aí, como que alguém que desenvolve uma aplicação como a Suite Office ou um site, você vai desenvolver um site onde você tem diversos perfis de usuário. Como que você vai trabalhar o critério da adaptabilidade? Então, você vai trabalhar da seguinte forma: um perfil global, isso vai ser especificado durante o projeto. Porém, se você é designer, você precisa
considerar a variedade de necessidade dos usuários. E com base nessa necessidade, você deve proporcionar maneiras diferentes para ele realizar uma determinada tarefa. Então, um exemplo, no sistema operacional, né, o bom sistema operacional ele é bem completo em termos de critérios. Né? Você pode utilizar a tecla no Windows Alt Tab para você intercalar entre várias aplicações abertas. Você tem o Word, o navegador, o Adobe Acrobat Reader aberto, você vai apertando Alt Tab, ele vai saltando entre as aplicações para que você utilize. Você pode utilizar o mouse, você pode clicar direto no ícone de atalho da aplicação. Então, vejam, uma ação dessa simples eu já te dei duas opções dentro do sistema operacional Windows. Existem várias outras. Tá? Então, isso é um pequeno exemplo. E dentro do critério da adaptabilidade, nós temos, para variar, também um subcritério, o da flexibilidade. Dentro desse subcritério, nós temos o da própria flexibilidade, uma categoria da própria flexibilidade e da personalização. Eu não vou desmembrar, deixarei os dois aqui, tá? Que é o seguinte, o da flexibilidade consiste em apresentar maneiras diferentes para realizar uma tarefa, como que eu já dei o exemplo ali, para você intercalar entre as aplicações Alt Tab ou clicar com o mouse, por exemplo, uma manipulação direta, né? Oferecer diferentes possibilidades de formato de dados ou arquivos, caminhos, oferecer diversos caminhos para chegar num determinado local, por exemplo, ícone, atalhos. Isso é uma da flexibilidade, né? É uma característica. E nós temos a personalização. Por isso que eu juntei e não dividi. Eu teria que criar ali a categoria dentro do subcritério flexibilidade, a categoria flexibilidade e a categoria personalização. Isso não vai existir. Vai ficar tudo no subcritério. A personalização é algo que está um pouquinho além, tá? No entendimento do senso comum. Então, ela deve permitir uma definição de macro. Quem trabalha com Excel, o Excel ele tem as suas próprias ações. Quando você cria uma macro, você cria uma rotina. Você desenvolve a sua rotina, salva ela, e quando você executa, o Excel toma as mesmas decisões que você tomou. Essa é a macro do Excel, do Word, da Suite Office, como exemplo. Outro exemplo, vamos pegar um do sistema operacional, que é você alterar os valores padrões, os padrões, né, os valores default. Por exemplo, no sistema operacional Windows, é possível você, se for uma versão que não seja a Home ou a Starter Edition, é possível você alterar o papel de parede do computador. É uma opção padrão. Mas se você é um técnico da área responsável e de repente a sua organização ela possui uma normativa que não se pode alterar o papel de parede do computador. Os usuários não podem fazer isso. Então você vai ali no menu iniciar, executar, vai digitar gpedit.msc e vai abrir uma caixa do sistema operacional, uma caixa de diálogo, onde vai ter diversas opções, tudo em relação ao padrão do sistema. Então você vai lá procurar a opção administrativo, papel de parede, personalização, papel de parede, impedir que o usuário altere o papel de parede. E você vai habilitar essa opção, por exemplo. Então você alterou um valor padrão. O usuário comum ele não vai conseguir fazer isso. Isso é uma característica de flexibilidade. A flexibilidade ela pode engessar uma atividade, como ela pode permitir aos usuários um nível mais avançado, ela pode permitir uma customização da aplicação. Tá? E assim encerramos a subcategoria flexibilidade. Tá? Vamos então agora à outra subcategoria do critério da adaptabilidade, que é a consideração
da experiência do usuário. E essa é bem rapidinho de se explicar, tá? A consideração de experiência do usuário é o seguinte, segundo o Nielsen, se divide em três, que é o usuário novato, o intermitente e o experiente, tá? E ele diz o seguinte, que esses diferentes perfis têm necessidades de informação e de diálogo que devem ser consideradas. Algumas recomendações de acordo com SAIB são: permitir que usuários especialistas tenham acesso rápido às funções do sistema e fornecer aos usuários intermitentes e novatos diálogos de passo a passo. Tá? Então, esse é bem simples, bem tranquilo. Encerramos aqui o subcritério consideração da experiência do usuário e o critério da adaptabilidade. Vamos então agora para o critério de gestão de erros. Entende-se então por o critério de gestão de erros aquele que tende a gerenciar as situações em que as ações do usuário forem sujeitas a erros. Então, o usuário vai realizar uma determinada ação que vai gerar um erro. Então, entra aqui, nessa etapa que nós vamos analisar agora. Esse critério, ele possui um subcritério que chama-se proteção contra os erros. Um exemplo clássico disso, o usuário está em um determinado formulário fazendo o seu preenchimento, quando ele clica em cancelar. Então deve-se surgir uma caixa de diálogo informando a ele que essa ação vai fazer com que ele perca os dados. Ele realmente deseja perder esses dados, continuar e perder esses dados, ou de repente foi uma ação ali não voluntária. Tá? Nós temos também o inverso disso, que é a própria aplicação não oferecer de repente uma ação destrutiva, uma ação do tipo default, padrão. Então, toda vez que o usuário cometer determinado erro, vai zerar todo o formulário, vai perder todos os dados do formulário e ele vai ter que recomeçar. Isso aí também deve ser evitado, né? Como o critério de gestão de erros trabalha sempre em cima de prevenir os erros, nunca de gerá-los, né? Essa é a ideia principal. Então, esse é o subcritério, proteção contra os erros. Vamos agora para o subcritério qualidade das mensagens de erros. E este subcritério também é bem rápido de ser analisado aqui, né? Então, quando o sistema vai gerar uma mensagem de erro, ele deve beneficiar o aprendizado do sistema. Então, não é simplesmente erro fatal. Quem nunca recebeu um erro fatal, né? Uma tela azul da morte. Mas, enfim, o que o erro, na qualidade das mensagens de erro, o que deve ser analisado? Deve ser analisado o seguinte: você deve indicar ao usuário a natureza do erro. E não só isso, você deve mostrar para ele o que ele fez de errado, o que ele deveria ter feito, ou o que ele deve fazer, né? Se não tiver aí já passado o bonde. Deve ser um vocabulário neutro, não repreensível e humorístico. Então, um exemplo clássico, a própria Google, o próprio Firefox, o Firefox, se eu não me engano, né, que diz ops, ou é o Google Chrome, ops, isso é constrangedor. E é constrangedor, mas o que é constrangedor? Foi o usuário que cometeu um erro, o erro é seu, o que eu devo fazer? Então, não prezaram pela qualidade das mensagens de erro no navegador quando fizeram isso daí. E é uma mensagem também humorística, né? Nem todo mundo tá ali para brincar, às vezes o cara já tá com raiva ali, os nervos à flor da pele, surge uma mensagem dessa, é capaz dele ficar mais pé, né? Então, quando vai um exemplo de mensagem de erro, tá preenchendo o formulário, clicou em enviar.
A data de nascimento não confere. Favor, verifique o ano de seu nascimento. Viu? Bem claro, bem fácil, né? Então vamos ao próximo, que é o subcritério, ainda aí dentro da gestão de erros, é o subcritério de correção dos erros. Esse critério, ele permite a possibilidade de desfazer ou refazer uma ação, faz parte desse critério. E a possibilidade de modificar a entrada errada, só que sempre evitando rejeitar um bloco já todo digitado, né? Todo um conteúdo perdido só para corrigir uma determinada ação, tá? Então assim encerramos o critério de gestão de erros e vamos ao próximo critério, que é o critério da homogeneidade ou coerência. Bom, gente, o exemplo que eu vou citar aqui já foi citado em outro critério. É bem simples. Vamos pegar ali o Word, o Excel, o PowerPoint, enfim, qualquer outro aplicativo da mesma suíte do Office. O menu é padronizado? É. Então se enquadra nesse critério aqui, tá? Ele tem que ser consistente, né? Tem que ter coerência entre um exemplo, os menus, mas não só o menu, a sintaxe, enfim. Tá certo? Eu vou ler aqui o que diz o Sybes, né? Então, deixa eu ler aqui, ó. Este critério refere-se às escolhas que são feitas no projeto da interface, permitindo que formatos, rótulos e comandos sejam conservados de forma idêntica ou distinta, segundo, respectivamente, um mesmo ou diferente contexto. Entre algumas recomendações, segundo o Sybes, aí nós temos aqui, ó, a sintaxe dos procedimentos é padronizada, procedimentos similares de acesso às opções do menu, tá? Então, eu resumi daquela forma, acho que é mais fácil o entendimento. Vamos ao próximo critério, que é do significado dos códigos. Esse critério especifica a semântica dos códigos e denominações apresentados ao usuário. Uma boa escolha nesse sentido permite a facilidade de operação e de aprendizagem. Tá? E isso segundo o Sybes. Tá? Então assim, ó, o significado de códigos pode ser até quando você vai acessar um site, por exemplo, e é de uma videolocadora, apesar de estar em desuso, né? Nem sei se ainda existe aí videolocadora. Mas seria interessante, então, que essa página ela fosse toda estruturada, fazendo com que o usuário lembrasse de uma videolocadora. E você pode usar símbolos ou códigos que faça referência a filmes. Você pode usar um desenho de um CD ou um encarte de um CD para quando o usuário clicar tomar uma determinada ação. Ou seja, pode ter uma mídia de um CD parado, a hora que o usuário clica para ver uma sinopse, esse CDzinho fica girando. São significados, né? Então, esse significado, ele tem que ser o mais próximo da abstração do mundo real, de como a gente vê. Tá? Eles não devem ser arbitrários, né? Apesar da gente que... Por quê? Porque não faz parte desse critério. Se for arbitrário, aí faz parte de outro critério. E esses daqui são apenas aquilo que conduz, que leva o usuário a ações mais próximas do mundo real. Pessoal, e por fim o critério da compatibilidade. Então, nós podemos definir nesse critério os termos cognitivos, demográficos, culturais, de competência, de expectativa do nosso usuário. Nós podemos fazer isso traçando o perfil dele e, segundo o Sybes, nós temos 3 visões desse perfil. É o usuário, as tarefas e o ambiente.
É um ambiente corporativo, pessoal, de lazer, residencial, particular, enfim. O usuário é intermediário, novato, avançado. As tarefas, ele alimenta o sistema, é responsável por uma almoxarifada, enfim. Tá? Então, segundo o Cybes, ainda tem que organizar, tem as recomendações, dentre elas organizar as entradas de dados segundo a rotina do usuário. Sempre tem 3 abas abertas num documento em PDF. Sempre que o usuário clica em fechar, ele fecha as 3. Ele nunca fecha uma e permanece com todas as outras abertas. Então o próprio sistema ele tem que ter uma inteligência artificial de detectar isso e quando ocorrer novamente, quando o usuário clicar em fechar, ele fecha todas. Se ele não quiser correr o risco de o usuário não estar na disponibilidade de fechar todas, mas então ele que ofereça uma mensagem, como é o que acontece na maioria. Você deseja memorizar esta ação? Se você clica em sim, então toda vez que você repetir essa ação, o sistema já sabe o que você quer. E os procedimentos e as tarefas são organizados de maneira a respeitar as expectativas ou conforme o seu costume. Também é mais do mesmo, é o que eu acabei de citar. Então esse é o da compatibilidade, é uma compatibilidade com o perfil de quem está trabalhando com o sistema.